TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, estamos iniciando o plenário da cidade pela TV Fortaleza, a emissora da Câmara Municipal. E no programa de hoje eu vou falar com o Dr. Ricardo Lotif, ele que é o presidente do Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Estado do Ceará. Eu vou iniciar a conversa falando de um livro que foi lançado no final de junho, e depois eu vou mostrar mais detalhes. O livro é Ricardo Lotif Araújo, Fé, Gestão e Trabalho. A trajetória dele, uma trajetória bastante extensa e muito boa. Doutor Ricardo, muito obrigado pela presença aqui. Obrigado. Então, começar pelo livro, né? A sua trajetória, né? Inclusive, uma parte, o senhor já recebeu aqui na Câmara o título de cidadão de Fortaleza, né? Faz parte da sua trajetória. Isso, que muito me honra. Eu sou de Irauçuba, no interior do estado do Ceará. Queria mandar um abraço a todos que estão nos assistindo. E a gente teve, junto com os amigos, e trabalho em conjunto, não só no Conselho, mas em outros órgãos também. Eu sou gestor de 2 unidades básicas de saúde de Fortaleza, Fausto Freire e também a UAPS Graziella. E a gente vem trabalhando em hospitais e atendendo a população há muitos anos, como fisioterapeuta, como gestor, tanto no meu interior, onde eu trabalhei 10 anos, como também aqui em Fortaleza. Então, ao longo do tempo, a gente reuniu uma história. E aí um grande amigo me disse: Ricardo, você podia contar essa história. Eu disse: num livro. Eu falei: será que dá para contar a história? Ele disse: olha, só essa, eu estava no meu escritório, só essa quantidade de homenagem que você recebeu aí, que eu lhe conheço, só desse período profissional, já dava um livro. Eu digo: vamos ver. Aí encontrei um fotógrafo amigo meu, Gelbs, e falei um pouco da ideia. Ele estava me visitando também, falou a mesma coisa, tinha muitas homenagens no meu escritório, e aí a gente começou a se juntar e fazer reuniões. E deu essa obra aí que não quer ser nada literária, não pretende nada, mas sim registrar que um garoto do interior pode sim chegar muito longe. Exatamente, o senhor falou em fotógrafo, tem muitas fotografias que narram essa trajetória desde sua infância até as suas realizações profissionais. Paulo, assim, a gente tentou fazer uma coisa mais fácil. O adolescente, o jovem, ele costuma muito acessar a internet. Por que o livro não é digital? Não é digital ainda, tem vários capítulos que podem vir a surgir, a complementar. Mas assim, a gente resolveu colocar muitas ilustrações, até porque cada homenagem dessa, eu não estou falando da homenagem. Quem vai falar da homenagem é quem concedeu a homenagem. Por que a Associação de Pessoas com Doença Celíaca homenageou o Ricardo 2 vezes? Qual foi o trabalho? Qual foi a colaboração? Qual foi a colaboração dele e teve o título de Cidadão de Fortaleza, Cidadão Piauiense, Cidadão de Aracati, Cidadão de Teresina? Por que essas cidades resolveram fazer isso? Então, cada um que concedeu essa homenagem falou um pouquinho. Então, o livro a várias mãos. Exatamente. Inclusive, aqui no livro tem depoimento de 2 vereadores, a doutora Cláudia Gomes e o Gardel Rolim, que são colegas seus de profissão. São pessoas maravilhosas, atuantes, não só na área da saúde, né? Atuam como vereadores completos. A gente tem aqui uma vasta, vamos dizer assim, história para contar. Acho que todo mundo conseguiria contar um livro com a sua história. O que houve foi a oportunidade de contá-la, e principalmente com amigos, e mostrar como uma pessoa realmente que sai do interior, que quer estudar, que quer trilhar um caminho, fazer um mestrado como eu fiz, fazer especializações, ser gestor, pode ajudar muito mais gente. Inclusive, o senhor falou que é de Irauçuba. Irauçuba é uma cidade, assim, um município de muito seca, né? Exatamente, é uma cidade que fica num triângulo de desertificação, de tectonismo, também de seca, que sofre com desmatamento, sofreu muitos anos com falta d'água. Hoje já não tem falta d'água, porque, imagina, minha mãe é de Itapajé e meu pai é de Irauçuba. Irauçuba se preparou muito mais para a seca do que Itapajé. Itapajé sempre teve muita água, então não se preparava. E a gente sempre precisou de adutora, de açudes vizinhos, de reservar água. Então isso proporcionou o quê? Na época da seca agora, essa estiagem que durou prolongada, 6, 7 anos, Irauçuba estava mais bem preparada. Conseguiu ficar mais tempo com água do que a cidade vizinha, que é Itapajé, que é serra, que tem água com fartura. E aí a gente conseguiu. Então assim, quando você é do interior, acho que você se prepara, como o nordestino de uma forma geral.
essa história do nordestino, que mostra que ele pode, com garra, com luta, e entender qualquer tipo de obstáculo como um grande impulsionamento para poder seguir à frente. Muito bom. E as pessoas que querem ler, comprar o seu livro, estão em quais livrarias? Bom, a gente tem a Livraria Leitura, também no jornal Povo Espaço Arte e Cultura, onde a gente lançou o livro. Aliás, foi um lançamento bastante promovido, muito gostoso. Né? Foi muito gostoso. Foi assim, bom, um lançamento muito familiar, mas principalmente porque a gente encontrou, quando a gente faz um convite na internet, que você vê pessoas que você não esperava. Então foi muito feliz. Os 2 vereadores estiveram lá, o secretário de Estado, foi bastante interessante pelo reencontro. Foi muito bom. Então a Livraria Leitura no Shopping Rio Mar está vendendo, também no Jornal Povo vendem esse livro. E a gente está na Bienal, estamos lançando agora o livro no final de semana na Escola de Saúde Pública do Estado do Ceará. E eu vou até meu interior, agora dia 30, doar esses livros e também lançar lá. Vou doar para todas as escolas do interior e as bibliotecas públicas de lá, de Irauçuba. Muito bacana. E, inclusive, agora falando em vereador, a gente sente que a fisioterapia e terapia ocupacional com legisladores com essa profissão, isso aí melhorou muito até a situação para a população que passaram a ter esses serviços no serviço público. Exato. Muito do reflexo dessas homenagens aí é do trabalho desenvolvido no Conselho, que é de dar acesso à população às 2 profissões, a ter a saúde de qualidade em primeira mão e ter acesso às 2 profissões. E ter acesso à saúde com elas, você vai pontuar com os 2 um outro dia, como é importante não só a fisioterapia, a terapia ocupacional, mas como é importante fortalecer a saúde como um todo. Então, esses 2 são um veículo para isso, né? E isso, você colhe frutos. E no caso, assim, do interior do Estado, essas 2 profissões, as pessoas que dependem do serviço público, elas também são atendidas? São. A gente tem aqui, o Estado do Ceará, eu acho que com o governo do Estado, da Prefeitura e também através dos legisladores estaduais e municipais, a gente tem avançado muito. Eu conheço vários estados, várias realidades. Eu conheço, e também fui da época do INAMPS, eu sei o que é o que você não tem um SUS. E o SUS, quando você tem problemas, você atinge muito mais o pobre. Então a gente precisa fortalecer isso. Então eu conheço as realidades de outros estados e do interior de outros estados também, como a Bahia, está implantando um programa igual ao do Ceará, das policlínicas, das redes de saúde, tá? Minas Gerais, o Piauí, conheço demais, sou cidadão piauiense, conheço o interior. O Maranhão também, meu pai tem fazenda no Maranhão, então conhece também esse interior do Maranhão, paupérrimo, dificílimo. A gente está aqui no estado do Ceará, montando uma rede e trabalhando numa rede de forma inigualável, com a saúde bem melhor. A profissional de fisioterapia e terapia ocupacional, cada interior tem uma verba específica para elas. Então, no meu interior, na época que eu me formei, eu captei essa verba. Simplesmente a gente fez isso para o município e ficou o legado lá. Muito bom. Doutor Ricardo, vamos fazer um breve intervalo e na volta, então, vamos falar da fisioterapia e da terapia ocupacional na atualidade. Bem. Plenário da cidade, volta em 1 minuto, aguarde. Acreditar no nosso poder de superação, o governo do Ceará investe no esporte como caminho de desenvolvimento físico, econômico e social. Quando eu vou para a Areninha, eu fico muito feliz, porque aqui eu vou aprender muita coisa para a minha vida. Eu fico emocionado quando eu vejo ele entrando na Areninha, porque eu sei que o esporte vai mudar a vida de muitas crianças. Todos os municípios cearenses estão recebendo suas areninhas através do maior programa de esportes da história do Ceará. Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. Volta com o plenário da cidade pela TV Fortaleza. Estou conversando com o Dr. Ricardo Lotifi, ele que é o presidente do Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Doutor Ricardo, como é que essas 2 profissões elas estão evoluindo assim, em termos de tecnológico? A gente sabe que a medicina é expansão enorme nos equipamentos. Isso aí também reflete nas 2 profissões? Sim, a gente tem tanto tecnologia pesada quanto leve na nossa área.
a tecnologia mais importante nas áreas da fisioterapia e terapia ocupacional é a tecnologia que você investe no ser humano. Na minha formação, foi uma formação aqui em Fortaleza, uma formação boa, só tinha uma universidade, mas os alunos que estão se formando hoje, eles têm muito mais tecnologia, eles têm muito mais a agregar valor ao seu currículo que na época. Na minha época eu tinha que fazer cursos complementares, diversos, muitos, para ter conhecimentos que hoje se adquirem dentro da universidade. No ensino presencial, vale salientar. O ensino presencial ele é fundamental. O ensino 100% presencial é o que a gente defende. O EAD, o ensino à distância, é importante. Eu já fiz curso EAD, mas depois de formado. Se for bem feito, você já com a base de formação, você se atualiza muito bem. Então a tecnologia na nossa área, ela é repassada, por exemplo, à distância, para você se atualizar, não tem problema. Mas para aprender fisioterapia, para aprender terapia ocupacional, para aprender a saúde, é importante um curso presencial. Agora, e para aquelas pessoas que estão nos assistindo agora e não têm um conhecimento bem, digamos assim, até super sobre essas duas profissões, a fisioterapia, como que o senhor define? Pronto. Então, o que seria a fisioterapia? Seria o tratamento através de meios físicos. Você chega num fisioterapeuta, é um profissional de primeira procura, você pode ir direto ao profissional e dizer, olha, eu estou precisando, estou com dor na coluna, ou estou com uma ferida no pé, eu preciso tratar, no caso de um diabético, e aí ele vai dizer se aquilo é da alçada dele. Não, isso aqui eu trato, eu sei o que é. Ou você vendo com diagnóstico ou não, ele vai dizer o que acontece e vai tratar. Por exemplo, você está com um problema, como eu falei, uma lesão no pé, ou então um torce de tornozelo, ele vai te deixar apto a caminhar de novo, tá? E a terapia ocupacional? Aí depende. Se você, por exemplo, tiver uma lesão na mão e você precisar mexer a mão de volta e você pode, nas horas vagas, tocar violão, ou teclado, ou usar o teu teclado do computador com destreza. Tem gente que consegue digitar sem olhar para o monitor. A fisioterapia lhe deixa de volta os movimentos e a terapia ocupacional lhe devolve para a ocupação. Para você voltar a tocar o violão com destreza e tudo mais, ela treina isso com você. Para você voltar a digitar normalmente como você digitava antes, ela vai treinar a tua ocupação com o teclado, com o violão e vai te direcionar para isso melhor. Então, uma profissão complementa a outra, tá? E elas evoluíram muito. A terapia ocupacional evoluiu muito, muito para a saúde mental. Está inserida em vários aspectos da saúde mental. Faz teste de memória, teste de estresse, teste de ansiedade, imagina, né? Diagnostica e trata depressão. A fisioterapia já foi para o outro lado, já entrou muito na área da dermatofuncional, que é da estética, a traumatologia, ortopedia, parte do esporte. Então, assim, é uma profissão que entra muito na respiratória, nas UTIs, então tem um espectro muito grande. Então, elas, mesmo sendo complementares, elas evoluíram muito especificamente para dois âmbitos muito importantes da sociedade. Mas, no final, elas estão unidas? Elas estão unidas por um conselho, que elas nasceram juntas, nasceram em 1969. É nova, né? Esse ano completa 50 anos. A gente vai ter vários momentos. Eu queria parabenizar todos os colegas que esse ano também estão fazendo 50 anos. É dia 13 de outubro, está próximo. A gente vai ter homenagem aqui na Câmara dos Vereadores, homenagem na Assembleia, homenagem essa que a gente está lá prestando contas de como é que foi a gestão do Conselho e mostrando um pouquinho mais, tirando essas dúvidas de o que é a terapia ocupacional, de o que é a fisioterapia, como ela pode ajudar e como a gente cresceu esse ano. Quais cadeiras nos conselhos a gente assumiu, como a gente impactou na sociedade. E a gente tem um momento de prestação de contas que a Assembleia e a Câmara geralmente nos proporciona. Nossos vereadores aqui, o Gardel e a Claudinha, sempre estão presentes, atuantes e fazem esse momento para nós. E na legislatura passada teve a doutora Rutimar, né? Sim. Que também ela atuou nessa área, foi professora da Unifor, Professora da Unifor, foi presidente do conselho também, uma das presidentes que a gente teve lá. Foi professora, no caso ela terapeuta ocupacional, mas ela atuou, quem trabalha, naquela época você se formava numa profissão e na outra ela se formou nas duas e atuava mais na terapia ocupacional, foi professora de terapia ocupacional. E foi uma vereadora aqui que sucedeu o Machado Neto, que foi seu esposo. Teve também a Cristina Brasil, que esteve aqui também como vereadora. Então, brilhante vereadora. A gente já teve um momento, que é uma nossa colega, hoje é a nossa conselheira. A gente teve aí momentos que tivemos 4 vereadores ligados à fisioterapia ou à terapia ocupacional.
E o futuro, digamos assim, dessas duas profissões, então, ele está em expansão. Isso. Quanto mais a população envelhece, nós envelhecemos, quanto mais cedo ela procura um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional, mais qualidade de vida ela vai ter. Tá? Daqui a pouco vai ser como ir num dentista. A gente vai num dentista todo ano, faz aquela prevenção. Seria importante ir todos os profissionais de saúde, todos os anos, fazer uma prevenção. E no caso, para essas duas profissões, né, qual o tipo de prevenção que o cidadão, a cidadã, deveria ter nesse sentido? Pronto, muito boa pergunta, Paulo. A prevenção, por exemplo, postural no colégio. Por que não existe fisioterapia no colégio para olhar a postura da criança logo cedo? Existe municípios como a Copiara, no nosso interior, que tem programas na escola, com o fisioterapeuta lá cuidando logo de cedo, para estar perto. Por que não tem terapia ocupacional nas escolas, já que tem crianças para serem incluídas com distúrbio ou transtornos do desenvolvimento, ou psicomotor, ou de aprendizado, ou do espectro autista? Então, assim, é uma necessidade de uma sociedade evoluída cada vez mais atender a população que você está incluindo. Quando você inclui, você precisa de mais gente para poder fazer essa inclusão ficar da melhor forma. Então, isso é muito comum. E tem também determinadas profissões que a postura ali deforma um pouco, né? Isso, a gente no colégio, eu acho que eu sou um educador, sou um professor, eu queria, se eu pudesse mudar um pouquinho, transformar um pouquinho o ensino brasileiro, eu iria pela vertente da educação de uma forma geral. Então, o cidadão saía no primeiro, segundo grau sabendo direito do consumidor, algumas noções do direito e também, evidentemente, seus direitos como cidadão. E, evidentemente, todos os estatutos do idoso, da criança, do adolescente e, evidentemente, cuidar da sua saúde. Na Finlândia, não existe essa parte da educação, da atenção básica, não é com a saúde, é com o Ministério da Educação. Então, se você trata saneamento básico como educação, se você trata postura como educação, se você trata tudo isso como educação, isso é ensinado no colégio, você abrange todo mundo e não quem está doente. Então, é um ministério que está cuidando da saúde e não esperando alguém adoecer. Muito bem, doutor Ricardo, estamos chegando no final. Gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais a respeito dessas duas profissões. Bom, queria agradecer o espaço, Paulo, e a todos. Vocês sempre muito generosos e muito competentes. As profissões da fisioterapia e terapia ocupacional, como a equipe de saúde de uma forma geral, estão aptas a trabalhar em conjunto, não só na reabilitação quando a gente surgiu, e sim na prevenção. O que a gente acha mais importante é essa inclusão. A gente vê hoje os males da saúde mental. Chama um terapeuta ocupacional para organizar o teu cotidiano. Você vai ver como é importante. Os males, de uma forma geral, da população idosa, com dores, cuida dele na infância, cuida dele na adolescência, com a fisioterapia, você vai ver como faz a diferença. Então, muito obrigado mais uma vez pelo espaço. Doutor Ricardo, muito obrigado pela entrevista e sucesso com o seu livro. Muito obrigado. Plenário da Cidade termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até amanhã.